Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou tratar de um conflito que me foi recomendado pelo CB Silva em um comentário aqui no canal, como de costume já tem acontecido. E ele mencionou um litígio havido entre o Latino e o Cauê Moura. Foi até interessante que ele falou, olha, eu vou mencionar isso aqui, mas se você achar que vai cair o nível do canal, é claro que não, CB Silva. Olha só, aqui nós vamos tratar, como de costume, do conflito, do aspecto jurídico. E não é porque trataremos de uma ação movida pelo Latino, na verdade uma queixa-crime do Latino contra o Cauê Moura, que nós vamos sair aqui dançando as músicas do Latino ou professando as ideias do Cauê Moura. Não, nada disso. Eu acho que desse conflito que você mencionou, nós podemos também tirar alguma coisa, algum aprendizado. E aí, olha só, no comentário eu perguntei, tem algum link? E ele chegou e já me mandou um link de um habeas corpus lá no STJ. Eu vi aqui e falei, uai, mas que raio é isso? O negócio já tá no STJ? Pois é sobre essa ação que já foi objeto de sentença e teve acerca dela um habeas corpus que chegou ao STJ, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então eu vou explicar do que se trata esse litígio entre o Latino, na verdade uma queixa-crime feita pelo Latino contra o Cauê Moura. Vamos juntos mais uma vez, amigos. Era uma vez o senhor Roberto Souza Rocha, mundialmente conhecido no bairro como Latino. Como descrevê-lo? Segundo a Marina, ele é um cantor e intérprete de versões de músicas famosas. E realmente, são diversas as músicas famosas que foram objeto de versões por parte do Latino. Uma dessas músicas foi aquela Gangnam Style do Psy, que fez o maior sucesso no YouTube há alguns anos atrás. E o que o Latino fez? Fez aquela versão, estilo latino, se é que vocês me entendem, e como de costume, foi objeto de uma série de críticas. Eu até nem acho isso muito justo, não. O Latino é daqueles artistas que estão no grupo dos que o povo gosta de bater. Eu nem sei se é para tanto, mas o certo é que muita gente criticou. Aí entra o Cauê Moura. O que ele fez? Fez uma paródia da versão do Latino. E nessa paródia, gente, eu vou colocar aqui o link para o vídeo do Cauê Moura, vou colocar aqui o link também para uma explicação dos fatos que passou no Pânico, é muito melhor do que eu contando aqui o que aconteceu, no que tange aos detalhes do conflito, não o aspecto jurídico. No aspecto jurídico nós vamos sair bem melhor aqui, ao menos é o que eu espero. Mas aí o que acontece? O Cauê Moura fez essa versão xingando o Latino, criticando o Latino. Eu vou colocar muito rapidamente aqui algumas passagens desta paródia e justamente as passagens cujo texto foi mencionado na sentença. Ou seja, justamente aquilo que o juiz avaliou para dizer se havia problema ou não. Então, olha o tipo de paródia que o Cauê Moura fez. Vai tomar no cu! Tomar no cu! Mais um som legal bombando que o Latino estraga, com letra escrota e copiando a voz do Mr. Catra. Vai se fuder! Sua paródia me enoja e eu quero morrer! Ei, seu escroto! Vai tomar no cu! E eu não vou gastar o tempo do vídeo com essa música, não. Vou colocar aqui só mais algumas frases que fazem parte da música, da paródia, e que foram levadas em conta no processo. Pois bem, em face desta paródia, o senhor Latino apresentou uma queixa-crime contra o Cauê Moura. Antes de avançar, amigos, eu tenho cansado de falar isso aqui no canal. Quando há um problema de liberdade de expressão, alguém fala algo e o outro se ofende, quando se trata disso, existe o caminho cível de buscar a indenização, o processo de responsabilidade civil e o caminho
penal. Condenar alguém pelo caminho penal é sempre mais difícil do que pelo caminho civil. E isso nós vamos ver e demonstrar que é o que acontece normalmente, mas esse caso nos mostra um pouco do porquê disso. O latino se sentiu ofendido e, diversamente de ter proposto uma ação buscando indenização, ele apresentou a queixa-crime. Por quê? Crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, dependem de uma queixa-crime apresentada pelo ofendido, porque senão o Estado não vai, via de regra, atrás disso. Ele apresentou a queixa-crime, tanto por calúnia, quanto por difamação, quanto por injúria. E perdeu. Mas perdeu em que termos? Bom, eu vou colocar aqui os fundamentos da sentença, não na ordem em que aparecem na sentença, mas numa ordem que seja um pouco mais didática e ajude a compreensão. Eu vou começar pelo crime de calúnia. Vou colocar o dispositivo aqui. Artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Para que se configure este crime de calúnia, não basta uma afirmação genérica acerca de uma conduta ilícita. Como assim, Cláudio? Ora, se eu virar e falar assim, você é um ladrão, isso não é uma calúnia. Se eu falar, aquele ali, assaltante, isso não é uma calúnia. A calúnia depende de que o caluniador detalhe o que aconteceu. Então, veja, você no dia tal invadiu a casa de número tal ou uma casa na rua, aí sim nós teremos uma calúnia. Então o Cauê Moura, o que ele fez aí que talvez pudesse ser calúnia? Falou que o latino faz plágio. Isso é uma coisa muito genérica. Então o juiz entendeu que calúnia não havia ali. E realmente, gente, não há. Para que se configure a calúnia é preciso uma descrição do que aconteceu. Você fez isso e isso e isso. E não foi o caso. Então, o juiz, na sentença, excluiu a alegação de calúnia. Ok. Difamação, então. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A difamação já não se refere a crime nenhum. Na verdade, seria a imputação a alguém de eventos, de práticas, de fatos que pudessem, entre aspas, em um termo não técnico, queimar o filme desta pessoa. E o magistrado entendeu, primeiro, que o Cauê Moura não tinha enumerado atos específicos, atos que gerassem essa eventual difamação. A difamação não existe, ou melhor, não se configura esse crime, se não houver o dolo. Aí o Cauê Moura, no testemunho, ele falou, olha, eu queria fazer uma piada, acho que até com um certo grau de ironia, eu queria era homenagear o latino. E aí, se a intenção dele foi de criticar, de questionar e não de difamar, ele não vai responder pelo crime de difamação. E o magistrado entendeu que, além de não haver esse ato específico que tenha sido identificado pelo Cauê Moura e que difamasse o latino, além disso, não havia essa intenção. Por fim, o crime de injúria. A injúria, talvez, fosse a que mais tivesse possibilidade de ter acontecido. Por quê? Porque a injúria tem a ver com o sentimento de quem foi injuriado, com a pessoa se sentir ofendida. Eu vou colocar aqui o dispositivo do Código Penal de novo. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Apesar de a injúria ser o crime contra a honra que talvez tivesse sido configurado neste caso, houve a chamada prescrição antes do trânsito em julgado da sentença. Como assim, Cláudio? É isso que pode ocorrer. Eventualmente, se da queixa-crime ou da denúncia até a sentença houver decorrido um determinado prazo previsto em lei, há prescrição da pretensão punitiva. Confira comigo o dispositivo.
Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, aí olha lá o inciso 6º, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. E vejam só a pena prevista para o crime de injúria. Artigo 140, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, como bem mencionado na sentença, se a queixa foi recebida em 24/10/2013, no momento em que a sentença foi prolatada, ou seja, em 25/4/2018, já teria havido a prescrição. Nesse ponto eu quero chamar a atenção para um aspecto. Eu tenho um projeto de extensão com os meus alunos na Universidade Federal de Ouro Preto e uma das coisas que nós produzimos é um podcast que nós filmamos em que discutimos questões referentes à liberdade de expressão. E uma aluna minha, a Marina, ela questionou, a Marina minha aluna, não a Marina que eu menciono aqui que é minha noiva, ela questionou o seguinte, poxa, ela está falando de injúria racial. É um absurdo, porque havendo a injúria racial, a probabilidade de trânsito, de prescrição antes da sentença é muito grande. Nossa, eu estou gaguejando muito, me desculpa. É muito grande e aí a pessoa acaba não sendo punida. E é isso mesmo. É lógico que para o caso de injúria racial o prazo prescricional é maior, mas vejam isso. O Cauê Moura não vai ser condenado por uma injúria porque a justiça não julgou o processo a tempo. Isso não me parece razoável. E veja, eu não quero que o Cauê Moura seja condenado a nada, não. Eu acho que ele está no direito dele de criticar o latino, embora não me soe bem que alguém se coloque como fiscal do tipo de versão musical que pode ou não acontecer. Mas eu entendo. Eu vi uma notícia de que o latino ia fazer uma versão de uma música do Iron Maiden e eu fiquei preocupado, fiquei chateado. Eu entendo. Mas olha só, o processo, no caso, resultou em nenhuma condenação. Calúnia, porque não houve. Difamação, porque não houve. E injúria, porque teria havido a prescrição. O link que me foi mandado pelo CB Silva mencionava um habeas corpus no STJ. O que é isso? Que raio é isso? É o seguinte, antes de sair a sentença, o Cauê Moura alegou que a punibilidade estaria extinta, porque ele teria se reconciliado com o latino. E aí o latino, com essa reconciliação, teria agido de modo a significar que teria perdoado. Isso está na lei. Artigo 107. Extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. E o Cauê Moura teria alegado que ele havia sido desculpado, ou seja, perdão aceito, num programa do Pânico. Na verdade, o latino falou que não, pelo contrário, que teria sido pego de surpresa, uma coisa constrangida, e que o Cauê Moura não se desculpou. Não se desculpou em momento algum. Pois é, foi isso que chegou ao STJ, e o STJ entendeu que os dois terem participado do programa não seria o suficiente para significar o perdão e que, portanto, a ação deveria ser julgada. E foi. Em 25 de abril de 2018, pouco mais de um mês atrás, a ação foi julgada e a queixa-crime foi julgada improcedente, tanto por difamação quanto por calúnia e com a prescrição do crime de injúria. Pode haver recurso? Eu acho que sim, ainda pode. Eu não tive notícia, mas por enquanto uma sentença que me parece bastante acertada, porque um artista, no caso latino, independentemente da qualidade musical, mas que coloca o seu trabalho na rádio, na televisão, em tudo quanto é lugar, e isso invade as nossas casas, deve sim poder ser criticado pelo trabalho que faz. Outra coisa seria dizer o que acontece dentro da casa dele, a vida pessoal do sujeito, mas não foi o caso não. Então é isso, amigos. Obrigado, CB Silva, mais uma vez por essa dica. O que eu entendi dessa ação foi basicamente isso, e embora o processo já venha desde 2013, só se resolveu em primeira instância agora.
É isso, amigos. Obrigado pela atenção. Espero que possamos nos encontrar em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá!